Graça e paz, igreja, bom dia a todos. Nós vamos começar agora um tema e a mensagem ela vai chegar até vocês de uma forma um pouquinho diferente do normal, né? Normal para nós aqui, né? Nós estávamos e estamos acostumados a um modelo de mensagem, de sermão, né? E esse modelo até então, hoje nós pregamos de forma expositiva. E o que significa um sermão expositivo? Significa que nós vamos entrar num texto bíblico, num livro, desde o primeiro versículo, primeiro capítulo daquele livro, e a gente vai até o final, colocando uma lupa, né, nos principais pontos, verso a verso, sem ter como fugir daquele verso, e a gente vai explicar. Basicamente é isso, tá? A grosso modo, a gente abre a Bíblia, esse é o costume, né? A gente já passamos por Efésios, passamos por Hebreus, passamos por Atos, passamos por Gênesis, passamos recentemente por Gálatas. Então a gente foi olhando verso a verso, cada texto, cada versículo, cada assunto que vinha ali, sem termos como fugir do assunto, e explicamos para a igreja, né? Até o momento foi assim. E uma das dificuldades que eu tive para a gente começar esse tema de hoje, para que igreja? Né? Foi um assunto que nós chegamos num consenso e que seria interessante a gente começar a tratar. Então a gente teve que mudar um pouco o formato de sermão expositivo, verso a verso, para a gente falar então de um tema. Agora nós escolhemos o tema, não foi a Bíblia que escolheu esse tema para nós, tá? Quando a gente pega um texto bíblico, um capítulo, um livro, ela traz o tema para nós somos obrigados a tratar daquele tema. Nesse formato nós invertemos, tá? Nós criamos um tema e agora nós temos um desafio com vocês aqui, de não fugir do tema bíblico. A gente precisa estar ancorados, né, firmes, convictos, de que todos os versos que nós vamos tratar aqui diz respeito, tem coerência com esse tema. Para que igreja? Então é importante a gente entender as diferenças e os desafios que nós temos como igreja, tá? E nós como aqueles que estamos responsáveis por trazer isso daqui. Poderia ser vocês aqui no nosso lugar, tranquilamente, tratando desse tema. E então a dificuldade houve aqui pessoal, uma dificuldade pessoal, porque eu tive que, primeiro, pegar os pontos. Como é que eu vou responder essa pergunta? Se eu fizer uma enquete aqui e chegar para a irmã Maria, para que igreja? Ela vai dar uma resposta. Para que igreja? Pegar para Ju, para que igreja? Ela vai dar uma outra resposta. E se eu perguntar para cada um de vocês, certamente a gente vai ter várias respostas, que em várias delas a gente vai ter coerência, né? Vamos estar na mesma linha, mas vai ter outras respostas ali que certamente vão fugir. Então, como é que eu chegaria aqui para vocês hoje com uma definição, com uma resposta bem definida? Eu tive que tomar uma decisão. E aí eu fiz alguns pontos para a gente tratar. E hoje a gente vai começar a trabalhar com alguns textos bíblicos. E a base desse texto, desse tema, da resposta, vai estar ali em Efésios, no capítulo 2, nos versos 19 a 22. E depois a gente vai ter que ler, vai maratonar aqui alguns outros textos. Outro hábito que nós não temos, né? De ficar abrindo muito ali outros textos de outros capítulos e livros, mas a gente vai ter que fazer isso hoje. Bom, então eu gostaria de que os irmãos já abrissem o livro de Efésios, no capítulo 2. Então mantenham-se aí atentos com a
a Bíblia na mão, porque em algum momento a gente vai ter que ler outros textos. Mas antes de lermos, eu gostaria de orar com os irmãos, em reverência a essa palavra, pedindo para que Deus fale aos nossos corações com o texto, com a palavra dele. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Soberano Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui, juntos, atentos, de coração aberto para receber a Tua palavra e através dela obtermos a transformação que só o Senhor pode promover nas nossas vidas. Somos gratos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor infinitamente em sua bondade tem nos abençoado e muitas vezes nem sabemos. Que essa palavra frutifique no nosso coração, que ela possa crescer e gerar transformação, nos tornando, Pai, cada vez mais semelhantes ao Senhor. Obrigado, Pai, por este momento aqui. Nos deixe atentos à Tua palavra e que a gente possa sair com essa resposta. Para que igreja? E aí o Senhor pode, a partir disso, nos transformar e nos fazer vivos diante do Senhor cada vez mais. Em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, dos versos 19 a 22. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. Diz assim: portanto, ele está concluindo um tema aqui, né? E o tema basicamente fala sobre o lado homem de Jesus, de Cristo. E ele vai concluir esse tema do capítulo 2 dizendo: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, mas sois da família de Deus. Esse é o ponto que nós precisamos tratar aqui para começar a responder essa perguntinha: para que igreja? A nossa época, a gente tem alguns contrastes com essa pergunta, não tem? Se a gente for analisar, houve uma época que começou um movimento muito grande, chamados de desigrejados. Inclusive, uma das autoridades que trata do assunto é congregacional. E assim, é um movimento que começou dizendo que você pode ser, sim, um cristão, mas que pode viver de forma tranquila, sem participar de uma igreja. Tá? E eles vão se aprofundar nesse tema e vão confrontar a ideia de um convívio em comunidade. E isso foi crescendo, através de alguns nomes importantes do evangelicalismo, né? O meio evangélico tem alguns nomes que cresceram dentro da igreja e que depois eles saíram da igreja e começaram um outro movimento dizendo que não precisa da igreja, embora eles tenham crescido com o seu nome, com a sua autoridade dentro da igreja. E aí eles saem e falam: nós não precisamos mais da igreja. E eles começam a criar um outro movimento, dos desigrejados, daqueles que não precisam de igreja, mas eles arrastam multidões. Eles criam discípulos para eles, mas dizendo que não precisa de igreja. É uma incoerência por si só, quando a gente olha todo o contexto. Né? Se não precisa, por que ele está criando esse movimento, né? Que se reúnem, inclusive, para tratar sobre o assunto? Estranho. Mas, enfim, é uma época que a gente vive, sim, tendo que responder. Por que igreja? E muitas vezes, irmãos, a pergunta vem para você, por pessoas que a igreja falhou com ela. Vocês concordam que a igreja é um movimento de pessoas
falhas, de pecadores, miseráveis como eu e você, que vamos ter na nossa postura, no nosso comportamento, na nossa forma de agir uns com os outros, muitas vezes de uma forma que não é agradável, não é da forma que Deus deseja, mas que através disso muitos não terão a maturidade para, ainda que sofrendo alguma coisa dentro da igreja, eles consigam prosseguir. E aí, essas pessoas são as primeiras, muitas vezes, a perguntar: puxa vida, a igreja falhou comigo. A igreja, quando ele fala, a igreja é aquela instituição A, B ou C. E quando a gente trata a igreja, né, olhando para uma instituição só, é uma forma muito reduzida de olhar e de dizer que aquilo é uma igreja. E a gente vai ter que entender isso. Mas enfim, a pergunta muitas vezes vem dessas pessoas: a igreja falhou comigo. Para que igreja? Ela foi a causa do meu sofrimento. Ela foi a causa da minha dor. Como é que eu trato isso agora? Se eu não tivesse vivenciado naquela igreja, eu não teria passado por aquilo. E aí, como é que eu e você vai tratar esse tema com ele? Ou com ela? Essa é uma pergunta interessante. E a gente precisa ter formas de responder isso. Muitos vão dizer nos dias de hoje: a minha fé é pessoal. Eu não devo satisfação da minha fé para ninguém. Né? O ambiente hoje, religioso, ele é atacado nesse sentido. No sentido de que, olha, cada um tem sua fé e cada um deve, então, a partir disso, respeitar e não se intrometer na fé do outro. E aí, então, a gente tem que entender os limites dessa afirmação. Isso é uma verdade absoluta ou, de repente, a gente pode, sim, dar apoio, sustentação, direção para aqueles que acreditam mesmo que aquela fé pessoal dela não deveria ser compartilhada ou, pelo menos, de alguma forma aberta para discussão. A gente precisa conversar com essas pessoas que afirmam: minha fé é pessoal e eu não devo satisfação para ninguém. Como é que a gente trata isso? Existem muitos desses. Ou seja, não dá publicidade para a sua própria fé. E aquele que é a grande maioria que vai dizer e afirmar publicamente que eles creem em Deus, mas que por isso, por si só, não precisa de uma igreja. Eu creio em Deus. Né? Então, eles criam um Deus para si, né? Modelaram lá, na sua forma artesanal de pensamento, criaram um Deus bonitinho lá para eles, um Deus puramente amoroso em todos os aspectos, divorciado da santidade, divorciado da justiça, divorciado de vários aspectos e atributos de Deus, mas pegou só o Deus amoroso, bondoso, quase que um Deus da Disneylândia, que o satisfaz, e trouxe para si e falou assim: esse é o meu Deus, eu creio nele, não preciso da igreja. E agora? Como é que a gente trata também com essas pessoas? Então, a gente tem que olhar para... Porque quando a gente olha para essa pergunta, a gente não está querendo defender a instituição igreja. Passa por isso também. Mas o foco principal é a gente alcançar essas vidas que estão muitas vezes se perdendo e que precisam de um auxílio com essa pergunta. Para que igreja? E aí a gente vai olhar aqui então alguns pontos, observando que sempre foi a intenção de Deus firmar um povo unido. Sempre foi a intenção de Deus firmar um povo unido. Né? Então a nossa tese aqui, para essa pergunta, a gente vai defender que a igreja lá não é uma invenção humana. Esse é o primeiro ponto, ela não é uma invenção humana.
Ela não é um acessório para a nossa vida. Infelizmente, muitos de nós, que inclusive frequentamos a igreja, tratamos a igreja como um acessório para nós. E aí um alerta para os pais. Se para você a igreja é opcional, para o seu filho ela já não vai ser nenhuma opção. Ela é um projeto de Deus para formar vidas responsáveis, para formar líderes maduros e testemunhas fiéis nesse mundão. É isso, é a igreja. E a partir dessa tese, a gente vai trabalhar os nossos pontos. E o primeiro ponto, respondendo à pergunta para que igreja, você pode anotar na memória, no caderno, pode anotar onde você achar melhor, na sua Bíblia, risca a Bíblia. Primeira resposta é porque ela precisa atender os anseios originais de Deus. Eu vou explicar isso. Os anseios da origem, lá atrás. Em Êxodo 19, e aí se vocês quiserem já acompanhar, Êxodo 19, versos 5 e 6. Nós vamos ler aqui esses dois versinhos, Êxodo 19, os versos 5 e 6. Para atender os anseios originais de Deus, desde o Antigo Testamento. Olha só, Êxodo, hein? Não existia ainda nenhuma instituição, não existia ainda um reinado, uma monarquia, não existia ainda nenhuma forma de governo. Olha o que Deus está fazendo lá atrás. Diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Logo após Moisés ter formado, uma separação de liderança, ele estava sobrecarregado. Moisés estava sobrecarregado da condução do povo. Ele recebe uma orientação e ele faz uma separação de lideranças e começa a dividir a carga de trabalho. Após isso, ele se encontra, porque acontecia os encontros de Moisés no monte com o Senhor, e o Senhor revela para Moisés ali, se revela para Moisés e revela esse ponto para Moisés. Olha, eu estou separando um povo para mim. Eu estou separando um povo santo para mim. Vocês serão sacerdotes, Vocês serão sacerdotes que me servirão. Haverá um reino, uma nação santa para me servir. Então, desde a origem, começamos a responder para que igreja? Olha só. Para atender os anseios do próprio Deus lá na origem. Essa é a primeira resposta. Deus quis assim. Ele quis separar um povo para ele. Ele quis dar uma identidade para esse povo. Se perguntarem para você, o que você é de Deus? Você pode dizer, eu faço parte de uma nação que é santa. Eu sou um sacerdote do Senhor. No catolicismo existem lá os sacerdotes, que são separados, existe uma casta ali, os sacerdotes, e aí os que frequentam a missa são os leigos, são tratados assim. Para nós evangélicos reformados, entendemos que o sacerdote é você. Você é um sacerdote do Senhor. Você deve servi-lo. Você deve conduzir aqueles que estão com você. Nós somos chamados para isso. Ele nos deu essa identidade. Mais do que separar um povo, mais do que te dar uma identidade, ele também te dá uma missão.
nesse anseio original dele. Essa missão, olha só, essas palavras que você dirá aos israelitas, entrando nesse princípio de propagação da palavra, de multiplicação da palavra, que Deus deu a Moisés para que ele entregasse ao povo israelita, que foi nomeado como nação santa, nós também carregamos isso com a gente. Nós recebemos essa missão de propagar a palavra. Aquilo que nós recebemos, nós também entregaremos. Paulo disse isso também. O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Nós lemos esse texto todo mês, na ceia do Senhor. Nós temos essa missão. Foi anseio de Deus, lá na origem, separar um povo, reunir esse povo, dar uma identidade para esse povo e dar uma missão para esse povo. A fé bíblica, irmãos, nunca foi solitária. Não é um chamado para solidão. Mas ele nos chama para pertencer. É uma palavra que está na moda, né? Pertencimento. Mas Deus nos chama para esse pertencimento, para pertencer a esse povo, que é chamado para servi-lo de forma alegre. Nós cantamos aqui sobre servir com alegria. Mas isso é o tipo de pertencimento que gera responsabilidade. Não existe identidade cristã madura sem um compromisso comunitário. A gente pode gravar isso. Não existe uma identidade cristã madura sem um compromisso comunitário. Nós precisamos compreender que isso estava no anseio de Deus lá na origem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Vamos responder de novo. Para que igreja? Porque nela temos Cristo como fundamento. Pegue qualquer órgão do mundo. A ONU, pega qualquer associação que você conheça, pega qualquer instituição que você conheça e pergunte: quais delas têm Cristo como fundamento? Mas não é só para aí, não para só aí. Nenhuma delas tem. Mas a gente pode ir um pouquinho mais longe. Só a igreja, ela pode transformar uma vida no seu mais íntimo. Só a igreja pode alcançar o coração humano de uma forma que nenhuma outra instituição pode alcançar. Porque a igreja é a única que carrega o evangelho. E o evangelho, diz a Bíblia, que ela penetra no mais íntimo do nosso coração. Então, se a igreja tem esse recurso, nenhuma outra instituição tem. E é capaz de transformar, de penetrar no fundo da nossa alma, de realizar transformações que de fato transformam. Nós vamos ler um outro texto, agora em Mateus, no capítulo 16. Mateus, capítulo 16, no verso 18, texto conhecido. Vamos ler 18 e 19. Diz assim, Mateus 16, 18 e 19. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Olha que interessante. Edificarei a minha igreja. E depois ele diz, eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Nela temos Cristo como fundamento. Para que igreja? Porque ela tem alguém que, além de inspirar, aliás,
além de fundar a igreja, ela também dá o recurso para que ela viva. Jesus aqui, a gente parar para olhar esse texto, ele não está dizendo, olha, eu vou inspirar pessoas para conduzir essa igreja. Não é isso que ele está fazendo diretamente. Ele não está falando, olha, eu vou criar no meio de vocês experiências espirituais para que vocês tenham aqui algum bem-estar ou alguma esperança nessas experiências. Ele não está fazendo nada disso. E muitas vezes nós vemos isso, né, como ênfase nas igrejas. Pessoas querendo novidades de vida, experiências novas ali para poder discutir e tá sempre sendo alimentadas com essas experiências e de domingo a domingo buscando isso. Jesus não fala isso. Jesus ele fala que ele está colocando aqui uma pedra que é ele mesmo, e ele está entregando o evangelho na mão de Pedro, que são as chaves do reino, para que ele dê continuidade. E é isso que acontece. A partir disso, Pedro, nós sabemos, ele sai pregando para milhares. A partir disso, o Espírito Santo começa a atuar e trazer pessoas para servir a Jesus Cristo. E nós temos então a própria atuação daquele que é o fundamento, que é Cristo, que funda a igreja, que sustenta a igreja e que governa a igreja. Podemos afirmar com convicção que a igreja do Senhor, ela tem um fundamento, que é o próprio Cristo, mas ele também tem um cabeça, que é o próprio Cristo. Ele sustenta e ele governa a igreja. Em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 5, eu vou ler aqui, vocês nem precisam abrir. Diz assim, e vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. No verso 6 de 1 Pedro vai dizer que Cristo é a pedra angular. Cristo é a pedra. Não sei se vocês já viram alguma ilustração das edificações antigas de uma igreja, aqueles portais que é arredondado. Vocês já viram? A pedra angular é aquela que fica no meio. Que uma vez você tira aquela pedra, todas as outras caem. Ela sustenta. E é interessante que ele fala que nós somos pedras vivas. Uma pedra solta, o que ela faz? Faz sentido você ser uma pedra viva, mas uma pedra que está fora da edificação? Você não está participando ali, né? Você não tem envolvimento com o sustento daquilo. Você não é um recurso que materializa a igreja, estando fora. Mas você sendo uma pedra viva, que faz parte do contexto, que faz parte da estrutura, faz todo sentido. Uma fé sem vínculo com a igreja, ela não amadurece, ela não cresce, ela não gera frutos. Esse é o nosso chamado, de exercitar a nossa fé em conjunto, com vínculos, de forma harmoniosa entre nós. É esse o nosso chamado. Nós não podemos, irmãos, ser espectadores, mas devemos ser participantes. Eu não sei se você já ouviu uma metáfora que fala do envolvimento e o comprometimento, que é a diferença entre a galinha e o porco. A galinha, ela bota o ovo e continua a vidinha dela, né? O porco, ele se sacrifica para entregar para nós o bacon. Ele está comprometido, ele se entrega com a própria vida. E muitas vezes a gente quer ser só a galinha,
que entrega a nossa contribuição aqui, ou com a nossa presença aqui de ouvinte, ou até mesmo dando ali uns trocados, um dinheirinho ali, e vai embora. Isso não faz diferença para a igreja. Nós precisamos de gente comprometida, com vida, pedras vivas, fazendo parte da estrutura, sustentando, dando apoio. Se Cristo ama a igreja, irmãos, se Cristo ama a igreja, a gente não pode tratá-la como algo descartável, opcional. O Cristo, ele é o fundamento, mas nós somos as pedras também. E nenhum outro órgão nesse mundo pode fazer esse papel da igreja, porque nela temos Cristo como fundamento. Mais um ponto. O terceiro ponto nos ensina, nos responde que ela é uma escola de vida e caráter. Para que igreja? Porque ela é uma escola de vida para mim. Ela é uma escola de caráter para você. Texto de Atos agora. Atos 2, quem puder abrir. Atos 2, verso 42. E é um texto que vai falar justamente da comunhão dos cristãos, dos primeiros cristãos da igreja primitiva. Quando eu falo de igreja primitiva, eu estou falando dessas primeiras igrejas, em formação mesmo. Incluindo também as igrejas de Apocalipse, né? As 7 igrejas. Podemos incluir a igreja de Éfeso com Timóteo. Podemos incluir outras igrejas aqui que o texto bíblico nos diz. Então essas são as igrejas primitivas. Aqui diz, Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Vou ler o 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Perseveravam na doutrina e perseveravam na comunhão. ênfase nesses dois pontos. Ela é uma escola. Por que a igreja? Porque ela é uma escola de vida e caráter. A igreja primitiva, quando a gente olha aqui, a gente fala, mas a igreja, ela era perfeita. Não, ela não era perfeita. Se você ler a igreja de Paulo, lá em Coríntios, você vai ver que ela não era perfeita. Era uma igreja problemática, com muitos problemas. A igreja dos Galateus, né, nós acabamos de passar pelos Gálatas, e aí a gente viu, né, Paulo estava nervoso com aquele povo. Então eles não eram perfeitos. Mas eles tinham uma característica que falta muitas vezes em nós. Eles eram constantes. Eles eram ensináveis. Olha só. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos, irmãos. Por que nós não temos apóstolos hoje? Porque eles recebiam diretamente de Jesus as instruções. Qual apóstolo de hoje recebe instrução direta e inovadora que nós não conhecemos, que esteja na Bíblia, diretamente de Jesus? Ninguém. Então alguns se intitulam apóstolos, mas o ofício de apóstolo, ok, mas o título de apóstolo não. A gente brinca que apóstolo bom é apóstolo morto. Tá? Então é esses que recebiam a doutrina de Cristo e eles ensinavam a igreja. E eles eram ensináveis. A igreja era ensinável, eles perseveravam nessa doutrina. E era uma igreja comprometida.
tão comprometida que eles compartilhavam, inclusive os seus próprios bens. É claro que tinha um contexto que contribuía e que ajudava para que isso acontecesse. Eram pessoas do mundo todo reunidas num local que não tinham onde morar, que não tinham o que comer e o que vestir. Aqueles que estavam locais, é óbvio que iam compartilhar. A partir do momento que recebem o Espírito Santo de Deus e são convencidos de que deveriam agora olhar para aqueles irmãos e ajudá-los. Esse era o contexto. Eles eram comprometidos. E ela formava pessoas através da própria palavra do Senhor. Eles olhavam para o Antigo Testamento, eles liam as leis, eles compartilhavam entre eles, porque eles também eram transformados pela comunhão. Era uma escola de vida e de caráter. Eram membros que perseveravam na oração, mas também na disciplina. Na disciplina. E esse é um dos pontos principais de uma escola, não é isso? Uma escola, um dos pontos principais e trabalhados e discutidos numa escola, o que é a disciplina? Sempre fica aquela busca do equilíbrio, né? Até onde a escola vai agir? Disciplina é a palavra de ordem de toda a escola. E a igreja, ela tem como ênfase esse ponto, disciplina. Eu vou ler um texto aqui de Hebreus, capítulo 3, que diz assim, verso 13. Exortai-vos mutuamente todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e endurecido. Olha só. Exortai-vos, admoestai-vos, advertir um ao outro. Esse é o sentido, mas com amor. O sentido não é um ficar pegando no pé do outro e agredindo, não. O sentido é de crescimento, de maturação da fé entre os irmãos. É para isso que a igreja nos chama. Por isso que ela é uma escola de vida e de caráter, porque ela nos disciplina. Esse é o chamado. Exortai-vos mutuamente. E aí, irmão? E aí, como é que tá? Rapaz, não faz isso. Não, eu te ajudo nisso, não faz isso aí não, para. Irmã, você tá assim, puxa vida, olha, você não tá legal, hein? Vamos lá, me dá a mão aqui, vamos fazer isso diferente. Isso é exortar, isso é colocar lembretes um ao outro aqui. Ela nos ensina então a ouvir. A igreja nos ensina a ouvir. Os desafios que nós tivemos com as crianças aqui, para que eles conseguissem ficar aqui, ó, a Manu ali está lendo alguma coisa, o Matias não está ouvindo nada, mas o Natan está ali lendo, as crianças ali tudo lendo, estão ouvindo. A igreja, desde o princípio, nos ensina a ouvir e, consequentemente, a obedecer. Ela tem esse viés de ser uma escola de vida e de caráter, nos ensinando a ouvir e obedecer. E aí, a partir disso, receber correção. Nós não gostamos de receber correção. Mas só quem recebe e aprende a receber correção, cresce em humildade. Não dá para crescer em humildade sem aprender a receber correção. Por isso, de novo, para que a igreja? Porque ela é uma escola de vida e de caráter. Fé sem disciplina gera imaturidade. Disciplina sem amor gera legalismo. Olha só, olha o equilíbrio. Gera legalismo, que as pessoas que só sabem apontar, tá errado, não, faz o quê? Pecador, miserável, vai pro inferno, tá errado. Ih, olha lá, o irmão foi jogar bola. Ih, o irmão tá lá, tomou cerveja. O irmão tá tomando vinho. O irmão fez tatuagem.
começam a ser legalistas. Começam a ser pessoas que gostam de apontar aquilo que está na superfície e não olha para as próprias entranhas de mazelas que cresce a cada dia nele e muitas vezes nas pessoas que estão ao redor sofrendo de verdade, precisando de apoio de verdade. A igreja bíblica une as duas coisas. Ela gera pessoas maduras, porque ela no convívio, ela gera disciplina, mas gera também através do amor, com cuidado, com acolhimento. Esse é o nosso desafio, de fazer com que a igreja seja realmente uma escola de vida e caráter. E ela é. Ela é. Por mais falha que ela seja, se ela busca ser bíblica, ela vai te responder sendo uma escola de vida e de caráter. Último ponto. Para nos tornar líderes responsáveis. Em 1 Pedro, no capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, nos versos 2 e 3, diz assim: pastoreiem um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação. Não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Olha só. Mas como exemplos para o rebanho. ênfase aqui, pastoreai o rebanho, não como dominadores. A igreja, para que igreja? Para que a gente nos torne líderes responsáveis. Todos nós. Ah, mas eu não quero ser um evangelista, não quero ser um diácono, não quero ser um presbítero. Eu não estou falando disso, irmãos. Passa por isso. Passa por desejar servir a obra também nesses aspectos, sendo um diácono, sendo um evangelista, sendo um presbítero, sendo um pastor. Passa por isso. Mas é você sendo um líder, primeiro, de você mesmo. Segundo, daqueles que estão à sua volta na sua casa, daqueles que estão perto de você na sua família, daqueles que estão ali do seu lado como vizinhos. Você pode ser um bom líder, um líder responsável. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina e a igreja nos exercita a aprender que a liderança é mediante servir. A Bíblia nos ensina que aquele que serve, ele sim é um líder. A liderança bíblica, ela nasce do serviço. E para isso ela exige caráter. Ela presta contas. O líder não é aquele que faz e fica lá só esperando. Oh, e aí, já fez? Oh, e aí, vai fazer? E aí, quem que vai fazer? E aí? Não, ele toma a frente. Vai. Ele toma iniciativa. Ele organiza. Ele fala, e aí? Vem, eu estou fazendo. Aqui, ó. Ele presta contas. Ele nasce do serviço. Ela não forma só crentes. Ah, eu sou crente. Aí, o diabo é crente. Ele crê que Deus existe. Esse não é o ponto. O ponto é que a igreja ela forma pais responsáveis. Ela forma trabalhadores éticos. E ela forma líderes confiáveis. Aqueles que estão à nossa volta precisam confiar em nós. Precisam olhar para nós e ser como esse líder que Pedro cita, como exemplos. Em Marcos 9:35, Jesus, em algum momento, ele chama os 12, olha só, ele chama os 12 lá em Marcos 9:35, e ele diz assim:
Quem quiser ser o primeiro, seja o último. E seja servo de todos. É isso que a Bíblia nos ensina. Quer estar à frente de algo? Quer ser líder? Então começa servindo. Seja o último. Seja humilde. Seja servo de todos. Então por isso, irmãos, ela nos torna líderes responsáveis. Porque ela impacta frontalmente, diretamente, no modelo de família. Por isso que muitas famílias são tão volúveis, né? São firmes como uma gelatina. Porque não tem uma liderança ali. Quem que é líder ali? Ninguém assume responsabilidade. O pai não assume responsabilidade sobre as crianças. A mãe também, por sua vez, fala, isso é coisa do pai, não é minha. E aí fica jogando aquela coisa, ninguém assume. A igreja impacta frontalmente no modelo de família. Para que igreja? Ela muda, ela impacta na nossa postura, no nosso trabalho. Vou entrar em greve, não sei o quê, pá, e começa. Faltou isso, faltou aquilo, pá, não vou mais trabalhar nesse negócio. Começa a ser o revolucionário lá. Aí, por sua vez, o patrão também vai lá e estrangula o cara. Pá, não, vai fazer, vou te mandar embora. E ameaça e corta. Não é uma postura de quem está inserido num contexto igreja bíblica. Não é o tipo de líder que a igreja cria. Na nossa relação com a sociedade, que é indiferente às questões políticas, ou que então se enviesa a ponto de se tornar um guerrilheiro ou alguma coisa assim. Não. Aqueles que estão inseridos numa igreja bíblica, ele sabe que ele precisa ser um líder responsável, justo. Onde a igreja é saudável, líderes são formados para servir, não para dominar. É exemplo. Eu falei que era o último ponto, né? Mas não é. É o último agora. Porque ela nos ensina sobre constância. Para a gente finalizar. Constância. Constância. Eu já tinha citado isso no primeiro ponto. Mas no texto de Hebreus, no capítulo 10, vocês conhecem. Diz lá que não deixemos de congregar-nos. A constância, irmãos, ela não é um hábito social da gente vir aqui todo domingo bonitão e coloca lá roupinha, perfume. O Matias, hoje ele pediu, pai, passa perfume em mim. Está todo empolgado, chegou e dormiu. Estava todo empolgado para vir, passou perfume. Ele me ensinou, falou, tá lá, pai, passa aqui. Ele falou assim, ele estava todo empolgado para mim. Então não é só vir aqui e a gente se reunir aqui. Um hábito social. Mas a igreja, ela nos ensina sobre constância porque ela promove proteção espiritual também. É através da nossa troca aqui, de olhares, de palavras, de olhar como é que está aqui o rostinho de cada um e a gente já começa a observar, está mais triste, está mais nervoso, está mais feliz. E a gente nessa troca, a gente começa a promover sobre a vida do outro uma proteção espiritual também. A gente exercita a fé um do outro. A gente persevera na nossa fé quando estamos aqui. Não estou muito legal para ir. Vai sentar legal. É que nem academia, né? Vai sem gostar. Vai sentar com vontade. Mas a igreja é um pouquinho mais, né? A gente vai exercitar a mente, vai exercitar o espírito, a fé. Vem sentar com vontade. Persevera. Aqui tem cuidado mútuo entre nós. Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente não for constante, a ausência da igreja, ela vai promover em nós isolamento. Cada vez mais ficaremos sozinhos. Vai promover esse isolamento em nós
uma fé que é frágil e que fica exposta a todo tipo de vento de doutrina, de pensamento maluco que esse mundo traz. E não é à toa que nós vemos cristãos discutindo signos. Não é à toa que nós vemos cristãos, muitas vezes, caindo no relativismo. Vemos cristãos acreditando na confissão positiva, que palavra tem poder, e que maldição hereditária, e acreditando um monte de baboseira, que você fala, meu Deus! Tem um teólogo aí que eu gosto, ele vive falando, puxa, o foguete já dá ré, gente. E a gente está discutindo essas coisinhas ainda. Porque a nossa fé é frágil. Porque a gente se ausenta, a gente não é constante na igreja. Crises. Quem de nós nunca passou por alguma crise pessoal ou, enfim, familiar, de trabalho? Quem nunca passou? Mas elas nunca são resolvidas no isolamento. Ela é sustentada sempre, a nossa fé é sempre sustentada numa caminhada conjunta. Deus usa pessoas para cuidar de pessoas. A partir dessa afirmação, de que Deus usa pessoas para cuidar de pessoas, você vai encontrar na igreja uma fortaleza. Porque aqui tem gente disposta a cuidar uma da outra. A igreja deve ter pessoas dispostas a cuidar uma da outra. É vidas em transformação, querendo transformar outras vidas, que precisam de transformação. A igreja é o meio ordinário da nossa rotina. A igreja é o meio ordinário que Deus usa para nos manter firmes até o fim. Para a gente finalizar aqui, Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 5, lá em Efésios, dizendo que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A si mesmo Cristo se entregou por essa igreja. Para que igreja? Porque nós temos um Cristo que se entregou por essa igreja. Ela foi planejada pelo Pai. Nós vimos, desde o Antigo Testamento, ela foi planejada pelo Pai. Ela foi fundada pelo Filho. O fundamento é Cristo. Ela foi vivificada pelo Espírito Santo, que habita em nós até hoje. A igreja, ela foi vivificada pelo Espírito Santo. E quando a gente olha para a história, nós percebemos que a igreja foi sustentada. O pastor, na oração dele, disse que a igreja ela é prevalecente. Ela foi sustentada na história. Cristo não morreu por uma ideia maluca, abstrata, mas ele morreu por pessoas concretas, reais, como eu e você. Se você tem tratado a igreja com indiferença, é melhor reavaliar. Reavaliar a sua postura diante da sua ida à igreja? Não. Reavaliar a sua vida. A gente precisa tratar a igreja como ela deve ser tratada. Para que igreja? Por todos esses pontos que nós falamos. Se você está ferido por alguma coisa, por algum acontecimento, que muitas vezes a origem pode ser da própria igreja, não é motivo de abandono. Busque a restauração nela mesma. Porque é nela que vai ter os cuidados necessários. Se você está distante, retorne. Retorne ao lugar que Deus escolheu para você ser o santuário vivo, como disse Deus a Moisés.
Deus escolheu você para cuidar de você. Fora da igreja, a fé enfraquece. Na igreja, Deus nos molda para a própria glória dele. A igreja ela não é perfeita, mas é um instrumento perfeito nas mãos de um Deus perfeito para formar vidas responsáveis e fiéis. Voltando ao nosso texto inicial. Assim, já não sois estrangeiros, mas sois da família de Deus. Para que igreja? Para pertencermos a essa família de Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Soberano Deus, nós te agradecemos, Pai, porque hoje o Senhor nos chamou para ouvirmos a razão da igreja existir. A razão dela existir para as nossas vidas. E o porquê precisamos tanto compreender, primeiro, quem o Senhor é. E na sequência, compreender o motivo da igreja. Nos ensina, Pai. Nos ensina que a igreja ela veio para atender os próprios anseios do Senhor. Aprendermos que nela temos Cristo como fundamento. Porque ela é uma escola para nós, Pai, que nos ensina a vida, nos ensina sobre caráter. E ela nos torna líderes, responsáveis. E que através disso, nos mantém constantes na Tua presença. Obrigado, Pai. Porque nós podemos hoje responder, para que igreja? Porque simplesmente o Senhor morreu por ela, se entregou por ela, para que pessoas como eu, como todos nós aqui nesse dia, a gente possa falar e afirmar convictos que pertencemos à Tua família. Muito obrigado, Pai. É em nome de Jesus é que eu oro, que eu te agradeço. Amém.